nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 1 da segunda fase do livro Renúncia. Mas, como sempre, eu peço que você deixe seu apoio ao canal, compartilhando, curtindo, comentando. E se você chegou agora e está gostando do conteúdo, então eu peço por gentileza, se inscreva. Como eu sempre falo, são pequenos atos que para você não custa nada e para mim significa muito. É o reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, certo? Então, dados os recados, vamos para a segunda parte. Alcione, começou o sacerdote comovidamente. O destino cercou-me o espírito de altas muralhas e colou-me aos lábios férrea mordaça. Entretanto, espero que me perdoes esta minha afeição sincera pelo amor de Jesus, a quem serves com tamanho fervor. Sinto que ainda não sei atender com o devotamento que te marca os gestos de santa, e por isso mesmo aguardo a tua compreensão caridosa, quando me não possas retribuir em espírito. Nunca a filha de Madalena experimentara tamanha luta íntima. O primeiro impulso do coração que sentia é sempre o de consolar ou defender o objeto amado. Dize-me, prosseguiu o rapaz na sua paixão ardente, se de fato me compreendes e desculpas o meu desvario. Pelo muito que tenho chorado em minhas preces, respondeu a jovem suspirando. Jesus sabe que te entendo o coração. A inflexão carinhosa dessas palavras não dava margem a dúvidas. Carlos Clennan, tão somente em face da declaração afetiva, sentia-se o mais venturoso dos homens. Teus olhos falam-me, Alcione, mas eu esperei ansioso que teus lábios confirmassem a minha felicidade. Que longas têm sido as minhas noites de dolorosas vigílias. É verdade que sou prisioneiro de uma convenção poderosa e terrível, mas tua compreensão e teu afeto representam para mim a visita e o interesse de um anjo por desventurado galé em cárcere sombrio. Não digas tal, Carlos, tornou a jovem comovidamente, evidenciando embora a suprema luta íntima. O dever não pode jamais tornar-se um fantasma aos nossos olhos. Deus semeou a criação de infinita alegria, e nós estamos no divino trabalho de acendramento espiritual. Toda obrigação nobre embeleza o caminho, e não devemos andar tristes na tarefa grandiosa ou simples que nos foi confiada. O sacerdote sentia a beleza da concepção, mas obtemperou. Entretanto, para mim, a existência tem sido madrasta. Acreditas, porém, que a vida se encerre nos dias fugazes do mundo? Revidou Alcione carinhosamente. Para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos os períodos de tempo que assinalam na terra a infância, a juventude e a velhice. Somos espíritos eternos. O mundo, Carlos, deve ser uma grande escola, onde o Senhor nos proporciona possibilidades benditas de trabalho e educação para a vida sem fim. O rapaz enternecia-se ao ouvi-la. Sua voz parecia vir de longe, da região da verdade e da esperança, que lhe embalava os sonhos mais íntimos. Aqueles conceitos caíam-lhe no coração ferido, como bálsamo precioso. Entretanto, disse com inflexão amargurosa, por mais que me acolha ao manto da fé, não me furto de pesar imenso, oriundo do voto de minha mãe, que me escravizou para sempre. Não culpes tua mãe do círculo de obrigações e testemunhos que te cabem, advertiu ela criteriosamente. Acima de qualquer decisão humana está Deus, que dispõe de infinitos meios para exceder sua vontade soberana. Além disso, tua mãe, assim alvitrando, obedeceu a propósitos muito dignos, oferecendo-te a Deus em doce consagração.
e se o pai aceitou o voto maternal, é que existem, certo, no conteúdo da decisão, imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. Reparando que ele a escutava com alguma surpresa, continuou: Crês, acaso, na afirmativa de muitos teólogos de que Deus cria as almas no ato mesmo do nascimento do corpo? Carlos Clennan pareceu meditar longamente e retrucou: Não ignoro que muitos vultos da Igreja Antiga desautorizam essa opinião. Apesar das torvas cruezas do Santo Ofício, acentuou, de olhos brilhantes, a filha de Cirilo, prefiro acompanhar a corrente dos velhos pensadores que admitiam a multiplicidade das existências. É impossível, Carlos, que estejamos na Terra pela primeira vez. Os livros do Padre Damiano fizeram-me sentir essa consoladora verdade. Há quanto tempo teremos enfunado nas velas do barco da nossa vida, em procura do amor paternal de Deus? Quantas vezes teremos naufragado em nossas intenções mais santas? Quantas vezes teremos conduzido a embarcação às penedias negras do crime? Há mais de 5 anos procuro avidamente os indícios dessa lei poderosa que nos equilibra os destinos. Por vezes engolfo-me na leitura dos grandiosos pensadores de quantos já perlustraram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. E acima deles temos a palavra do Cristo nos Evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. Padre Carlos estava muito admirado, como alguém que retomasse velhas ideias abandonadas de há muito tempo. Mas, reconhecendo o efeito de suas asserções confortadoras, a filha de Madalena prosseguiu com serenidade. Neste mundo, não será possível acordar para os elevados domínios do conhecimento sem nos voltarmos com atenção para os problemas da dor. Desde cedo, habituei-me a rebuscar comparações. Por que o leproso ao lado dos rostos brilhantes? Por que se confundem na mesma rua os felizes e os desventurados? Seria justiça ministrar o pão a alguns e as pedras a muitos? No quadro da teologia atual, o Criador seria quase cruel, mas é tão grande a misericórdia divina que o Pai permite aos filhos a enunciação dos mais loucos raciocínios, até que se compenetrem da grandeza acolhedora do seu amor desvelado. Naturalmente, Carlos, somos espíritos integrando a enorme caravana da humanidade. Teremos falido inúmeras vezes, fugindo aos desígnios do Senhor para atender aos nossos caprichos misérrimos. No entanto, a providência nos acolhe de novo na escola terrestre, dando-nos um corpo diferente e renovando-nos a oportunidade sacrossanta. O jovem sacerdote tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato, murmurou comovido, são ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. Quem poderá afirmar que o voto de tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpra os desígnios de Jesus? É inegável que nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará a luz do noivado eterno. Mas até lá, importa saibamos retribuir a bondade de Deus com testemunhos de trabalho, abençoando os sacrifícios. Nesse momento, o coração aliviado pela claridade do ensinamento, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-a no fundo da alma, mas vendo-a retrair-se no movimento instintivo, não ocultou sua mágoa, murmurando:
Alcione, reconhecemos que essa nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que, não só pelo meu título, como pela idade, era a mim que caberia, antes que a ti, exemplificar. Mas perdoa, o padre é também homem, carregado de fraquezas. Agora que sei corresponderes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infinitas que me deixastes entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra e anseio por fixar os impulsos da alma na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Revela-me os impulsos impensados, ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam um pecado aos olhos de Deus? Não o creio, respondeu carinhosa. O amor é lei universal que une o Criador ao infinito de suas obras. Jesus passou pela terra, amando sempre. Todas as nobres almas, vindo ao mundo, não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união sem a argamassa do sacrifício. Tudo isso, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a Igreja nos acorrenta a compromissos absurdos. Como doutrinarei a família se não a possuirmos? Não te deixes emaranhar em raciocínios revolucionários. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho, no catolicismo, a exemplo do que já sucede com a reforma, participará das alegrias doces de um lar. Mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a supressão dessa escola de ascetismo que a Igreja Romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos místeres mínimos de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos? A preocupação de consertar será talvez louvável em um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam à situação por necessidade da experiência, personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar a obediência ativa e operante como o Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura. Mas para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz entre os infortúnios da vida? Muitos o desonram pelos abusos em nome de Deus. Mas quantos o glorificam na renúncia e na abnegação santificantes? Os missionários generosos salvam os maus padres, como os justos salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo faz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra o seu assédio. Quando enxergamos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos desventurados. Vejamos as vantagens dos outros e a vida nos encherá de suas divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com o trabalho sadio e com a obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá aguardar a claridade no porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. O sacerdote bebia-lhe as palavras profundamente enternecido. Nunca ouvira apreciações tão justas relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram prodígios de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a Igreja não passava de instituição humana,
ao passo que para outros representava um cárcere no qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na sua inspiração sublime, não pudera cicatrizar-lhe de todo a chaga espiritual, mas engrandecera a seus olhos a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo, era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria, talvez, a mesma afeição ardente que o excruciava. Suas ideias gerais revelam um enorme despreendimento do mundo. Carlos Clenaghan, na sua condição de homem, chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Dominado por conjecturas tais, obtemperou: tuas concepções são nobres e elevadas, mas em mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da Igreja, tal como o expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu qual tremenda obsessão. Com o teu despreendimento sublime, talvez não possas compreender essa tortura espiritual. Enganas-te. Teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos, em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram. Em alguns, encontrei as possibilidades de uma paternal afeição. Noutros, apenas liames fraternais. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma. Eu pedi ao sol que me desse seus raios ardentes. Como rogava às estrelas uma gota de sua formosura para tecer a rede de alegrias, de modo a silenciar tua presença quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída de minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu caminho. Mas, logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos envolaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitrar, provocando nossa própria ruína? Reconheci-te no primeiro olhar, nem me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis. As condições em que nos encontramos era como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora? Havia tamanha inflexão de ternura nessas palavras que Carlos Clenaghan sentiu-se vencido. Acabrunhado nas suas disposições interiores, acentuou: tens razão, Alcione. Quanto ao lar e aos filhinhos, continuou a jovem carinhosamente, é indispensável não nos perturbarmos com as visões falsas da experiência diuturna. Padre Damiano está valetudinário, alquebrado nos trabalhos intensos de sua amada igreja. Minha mãe tem sofrido incessantemente desde o primeiro dia de viuvez. Rob é uma criança necessitada. Por que não ver, não sentir, nos três os nossos filhinhos do coração? E sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos que te procuram? Ao desamparo? O título de sacerdote inculca um pai. O pupilo de Damiano enxugou uma lágrima. Pedirás a Deus por mim? Disse entristecido. Rogarás ao céu que mitigue minha dor por não possuir a família direta? Sim,
O lar deve ser uma ilha de suave descanso no vórtice das lutas terrenas, a feição de um santuário sagrado onde a criatura consiga estender seu amor à comunidade universal. Possuí-lo será receber opima dádiva do Criador. Entretanto, Carlos, para nos encorajar a todos nos testemunhos de sofrimento, bastaria recordar que Jesus passou pela terra sem família direta. Nesse instante, Damiano aproximou-se, interrompendo o colóquio. Alcione tinha o coração opresso por indefinível angústia. Consultando as tendências da sua sensibilidade feminina, experimentava o desejo de se encontrar novamente com o rapaz, tão logo se afastasse o velho amigo, para reafirmar o seu afeto, a sua dedicação sem limites. Enquanto trocavam trivialidades sobre a beleza da noite, sua alma carinhosa padecia longo anseio. Depois da significativa confissão de Carlos Clenaghan, achava-o mais belo. Os olhos se lhe haviam tornado mais brilhantes, a fisionomia mais expressiva. Alcione chegava a recear pelas comoções que lhe vibravam no espírito sensível. Não havia sonhado tanto? Não era ele o homem esperado ansiosamente? Mas a lição cristã lhe falava poderosa no íntimo. Era preciso conservar-se com o Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso. Lutaria contra si mesma até o fim. Nessa noite, porém, suas preces turvaram-se de lágrimas candentes. As declarações de Carlos não lhe saíam dos ouvidos e a filha de Madalena, pela primeira vez na terra, sentia-se cativa de singulares pesadelos. O pupilo de Damiano, por sua vez, estava impressionado e decidido a cultivar a sublime afeição acima de tudo. Supunha haver aquilatado o amor sincero da jovem pela inflexão da sua voz, pelo impulso ardente que vislumbrava nas suas palavras de espiritualidade profunda. Experimentava ainda nas mãos o calor da mão trêmula que se esquivara ao carinho, qual pássaro assustado. Alcione estava cheia de uma sabedoria diferente, mas a elevação espiritual de que dava testemunho exaltava-lhe ainda mais os desejos ardentes. Não renunciaria aos seus propósitos. Debalde tomava os manuais de oração, no afã de atenuar a inquietude que o atormentava, mas era como se espesso véu lhe vendasse os olhos da alma. Raciocinava, compreendia a sublimidade dos textos, mas não conseguia confeiçoá-los ao coração. A palavra serena e sábia da moça forçava-o a reflexão mais sérias, mas no curso dos dias, o sobrinho do velho sacerdote da igreja de São Vicente nada mais fazia que exacerbar os próprios desejos. De quando em vez, voltava a lhe falar no assunto, mas encontrava-lhe o coração sempre blindado na fé e sempre inspirada e vigilante. Decorridas algumas semanas, certa feita encontrou-a sozinha no santuário, retirando os adornos de antigo altar após a missa. Em torno, tudo era silêncio naquela manhã banhada de sol. Damiano, terminada a missa, retirara-se ao presbitério, levemente indisposto. O jovem sacerdote, inflamado de paixão, achou que a oportunidade era ótima para expandir-se mais uma vez, recapitulando os idílios que fazem as delícias dos corações enamorados. Após a saudação carinhosa em que os dois manifestavam natural perturbação, o rapaz falou comovido. Não te admires de assim falar no recesso de um templo. Esta é a casa que Deus me facultou e não disponho de outro recurso. Há muitos dias venho espreitando a possibilidade de alguns minutos para confiar-te as minhas infinitas inquietações. O próprio Carlos notava que a jovem se tornara mais pálida pela comoção que lhe ia na alma. Contudo, solidamente apegada aos seus princípios de virtude, a moça respondeu, esforçando-se por manter a maior serenidade.
Inquietarmo-nos será enorme erro. Se Deus nos honrou com os trabalhos, não nos esquecerá com os recursos da paz necessária ao cumprimento do dever. Compreendo, replicou ele, quase impaciente, mas começo a crer que me não amas o bastante. Aproximo-me de ti, sedento coração, e vejo que as tuas objeções paralisam meus impulsos. Assim falando, reparou que a jovem se tornara branca de mármore. Pela primeira vez, diante dele, Alcione chorou. O apelo era demasiado forte para que se contivesse impassível. Desvairas, Carlos? Perguntou com angustiosa inflexão. Admites minha amorosa dedicação, estraçalhando os programas do Cristo? Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas, desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas. Contemplando-a nessa atitude, o rapaz avançou alguns passos, visivelmente emocionado. Tomou-lhe a mão de leve e, de olhos marejados de pranto, acrescentou: Perdoa-me, o amor me alucina. Tenho feito o possível por descansar a mente, confiante em Jesus e na certeza da vida eterna. Entretanto, a paixão me obscurece a razão e caio sempre vencido nessas batalhas silenciosas do pensamento. Tua imagem, sempre ela, a me preocupar o cérebro e o coração atormentados. Vejo-te a cada hora, em tudo e em toda parte. Sinto-te nos mínimos episódios da vida e creio divisar teu sorriso até no fundo das hóstias consagradas. Não procedas assim, disse a moça extremamente conturbada. Tua dedicação afetuosa sensibiliza-me o coração de maneira intraduzível, mas só Jesus é bastante digno do amor supremo. Amo-te bastante acima de todas as coisas da terra, mas sou mísera criatura, Carlos. Repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever. Não creias que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos, mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida. A felicidade no plano imortal deve ser como a planta que nasce e se desenvolve gradativamente. Por que aniquilar o germe de nossa aventura sublime por simples inquietação de espírito inconformado? E se a primeira vergonha da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste, como será imensa a beleza quando se tomar em dadivosa fronte de amor, nos luminosos passos da eternidade? Estamos no período das almas esperanças, quando as sementes brotam. Se é indispensável adubar com lágrimas, não hesitemos um instante. O sobrinho de Damiano ouvia enlevado, sentindo a sutileza delicada dos apelos feminis da religiosa e meiga Alcione. Apertou-lhe a mão entre as dele, mais fortemente, e obtemperou. Concordo com a tua resignação admirável, embora não participe das tuas virtudes celestiais. Entretanto, penso que não se nega uma gota de orvalho à planta tenra. Não me deixes órfão da tua ternura. Ouve, querida, concede-me a dita de um beijo apenas, e serei o mais ditoso dos seres. A moça fez um gesto de doloroso espanto, ao mesmo tempo que pervagava o olhar pela nave silenciosa. Não temas, prosseguia Carlos febrilmente. Os santos que nos assistem são mais compreensíveis que os homens criminosos. Sob tetos humanos envenenariam as nossas atitudes sagradas, mas aqui estamos na morada de Deus, que é Pai amoroso e sábio. Alcione Villamil, no entanto, fez um gesto de recuo e murmurou: Não posso. Por quê? Revidou Clenaghan em tom de mágoa. Então, envolvida em um halo de tristeza indefinível, ela explicou. O incêndio devastador começa de uma simples fagulha.
Mas nós temos sido deserdados, Alcione. E que dizermos de um homem, continuou com energia e serenidade, que sentindo o frio do inverno, acendesse um lume imprudente no seio da floresta acolhedora, ameaçando a própria casa e a paz dos seus habitantes, tão só a pretexto de se livrar do frio? Ante a inesperada resistência, o pupilo de Damiano sentiu-se envergonhado. Sou bem infeliz, disse amarguradamente. Entretanto, estou convencido de que nunca traí meus deveres. Lembremos, Carlos, os antigos apóstolos da Igreja, quando advertiam que, depois de cumpridos todos os deveres, ainda nos deveríamos considerar servos inúteis, porque tudo nos vem da misericórdia divina. O rapaz admirava-lhe a energia afetuosa, caíra novamente em si do desvario momentâneo que lhe perturbara os sentidos, mas conservava-se inerte, deixando correr copiosas lágrimas. Profundamente comovida, a jovem acentuou: Não posso dar o beijo que pediste, mas posso dar-te o ósculo de minha alma. Retirou do pequeno altar próximo um crucifixo de prata, sobrepôs no peito do crucificado minúscula folha de trevo e acrescentou: Abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto. Entre nós, porém, está Jesus Cristo. Em nossa consciência, o Senhor ainda não nos permite uma aproximação integral. Pois bem, confio a Jesus o beijo da minha alma, para que seu misericordioso coração te entregue a minha pobre lembrança. Em seguida, beijou a folha de trevo, passando a pequena relíquia de prata ao escolhido, que osculou por sua vez a folha minúscula, com indizível carinho. Aquela singular concessão pareceu calmá-lo. Sorriu confortado, agradecendo com palavras afetuosas a noiva espiritual, obtemperando em seguida: É preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até o fim. Alcione, quase satisfeita, completou-lhe a concepção nestes termos: De cidade em cidade há sempre alguma distância a percorrer. É intuitivo que da imperfeição de nossos espíritos à perfeição do Cristo há contar uma distância quase imensurável. Portanto, qualquer discípulo sincero, para se unir ao Mestre, tem de sobrepor-se à limitação e mesquinhez da natureza humana, disposto a tolerar as fadigas da solidão inerente à grande jornada. Semelhante estado, Carlos, identifica todos os que vão sentindo o tédio do mundo, ansiosos de novas luzes. Jesus nos aponta os caminhos, e não seria justo que estacionássemos, alegando o temor da soledade benéfica que nos ensina a ver o próprio coração como um livro aberto. Apenas aí, a sós conosco, podemos discernir mais claro o justo do injusto, o bom do mal. Clenaghan retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas. Os dias continuaram a sua marcha, ao mesmo passo que as gentilezas crescentes do novo sacerdote para com a filha de Madalena Villamil iam se tornando pasto de maledicência devota. Espiolhava-se o assunto em surdina, quando o rapaz deliberou recorrer à experiência do tio para resolver a situação. Damiano recebeu-lhe a palavra confidencial com alguma surpresa. Carlos alegava que, dada a falta de vocação sacerdotal, pretendia rejeitar a batina, ainda que devesse contar com as mais ásperas censuras. Influía nessa deliberação o amor que Alcione lhe inspirava e que ele revelou ao tio pausadamente, na atitude espontânea, própria dos jovens apaixonados. Padre Damiano mostrou-se logo muito preocupado, considerando a gravidade do caso, e aconselhou ao pupilo não resolver tão delicado problema com a precipitação dos espíritos levianos. Sempre fora contrário à realização do voto da irmã,
mas em tal emergência era imprescindível proceder com a maior prudência. Fez ver ao sobrinho os obstáculos ponderosos, as ameaças dos novos rumos, e por último, já que se consideravam quase como familiares de Madalena, sugeria que o assunto fosse levado à análise da viúva Davenport e da filha, a quem interessaria maiormente toda e qualquer decisão. Carlos Clenningham aceitou a ideia visivelmente satisfeito. Chegados à casa da filha de Dom Inácio, encontraram-na só, à espera da jovem que havia saído em companhia de Rob momentos antes. O velho sacerdote aproveitou a oportunidade para explanar detidamente o assunto. A nobre senhora mostrava-se muito admirada, sem poder disfarçar a estranheza que a resolução de Clenningham lhe causava. Madalena sentia-se asaz embaraçada para opinar judiciosamente em problema tão melindroso. Quando os últimos esclarecimentos do padre Damiano se fizeram ouvir, a viúva Davenport respondeu muito pálida. Tudo isso é muito estranho para o meu coração de mãe, pois ignorava que entre minha filha e o padre Carlos pudessem existir laços afetivos de tal natureza. Não será bem assim que devemos dizer, atalhou Clenningham nobremente. O que meu tio acaba de expor não passa, por enquanto, de pretensão minha. Não existem laços entre nós, mas sim inclinações. Nem Alcione poderia presumir ou saber dos meus desígnios de alijar a batina. Ela ignora então as providências em curso? Perguntou a senhora Villamil bastante surpreendida. Sim, reafirmou Carlos com sinceridade. Meu tio e eu deliberamos vir à vossa casa, dada a nossa confiança e intimidade. Não desejávamos resolver tão delicado problema por nós mesmos, quando a solução parece que nos afetará a todos. A viúva teve um gesto expressivo, evidenciando o seu embaraço, mas o jovem sacerdote, percebendo-lhe a estranheza, continuou. O ambiente convencional em que me encontro sufoca-me o coração. Temos necessidade de emancipação espiritual. Não quero dizer com isso que abjure a crença que me alimenta o espírito desde a infância, e sim que não concordo com o celibato compulsório, porque para mim o padre católico romano jamais poderá colaborar santamente na edificação da família humana, deixando de constituí-la ele mesmo. A filha de Dom Inácio ouvia aquele desabafo um tanto constrangida. No íntimo, desejaria revidar, defender a missão do sacerdote, neutralizar uma providência que poderia acarretar grandes amarguras à filha. A presença do padre Damiano, porém, não lhe consentia maior franqueza. Habituara-se a estimá-lo quase como ao próprio pai. Admitia o seu bom senso. Aceitava a superioridade da sua longa experiência da vida. Se ele deliberara a afetar-lhe o assunto, é que teria razões ponderáveis para isso. Mal acabava de assim pensar, quando o velho sacerdote ponderou. Vejo, Madalena, que o caso te impressiona mais do que eu poderia supor. É natural, porquanto o coração materno é sempre uma sentinela vigilante. Eu não ignorava que as preocupações de Carlos te magoariam a alma sensível. Mas, minha filha, não tive remédio, senão informar-te devidamente, com a devida franqueza. Trata-se da aventura de dois corações muito jovens, e eu me sinto incapaz de intervir mais decisivamente, mesmo porque penso que meu sobrinho nada pode nem deve resolver sem que Alcione seja envolvida. A nobre senhora compreendeu os escrúpulos do velho sacerdote e confessou. Também julgo muito arrojada as pretensões do padre Carlos, no sentido de enfrentar a sociedade em que vivemos, mas sou a primeira a desejar a felicidade de minha filha. Por ela, sinto que devo recalcar minhas concepções pessoais do dever e da vida. Aliás,
Devo esclarecer que Alcione nunca me deu a menor preocupação, sendo esta a primeira vez que me vejo compelida a examinar problema tão difícil, condizente ao seu futuro. Por isso mesmo, confio em que ela própria saberá elucidar-nos o que mais convenha. Nesse comenos, Alcione entrou de surpresa, saudando afavelmente os amigos. Mais alguns momentos e Padre Damiano lhe pede atenção para o assunto em foco. Enquanto Clenaghan acompanhava as suas palavras visivelmente emocionado, a jovem recebia notícia com intranquilidade e amargura. Como vês, Alcione, terminava o velho sacerdote, as intenções de Carlos preocupam-me sobremaneira e me senti sem forças para resolver só por mim. Já me entendi com tua mãe e agora esperamos que te pronuncies sinceramente. A moça dirigiu ao amado de sua alma um olhar de exprobração e, sentindo-se encarcerada num círculo de opiniões onde a sua deveria prevalecer mais fortemente, esclareceu. Em consciência, Padre Damiano, não posso concordar com tudo isso. Ao que suponho, Carlos está sendo vítima de grande equívoco. Alma alguma poderá ser feliz olvidando seus deveres. Nossa afeição seria condenável se forçasse um de nós a esquecer as suas obrigações. Nesse instante, o moço contemplava-a entristecido, amargurado com aquela resistência, ao passo que o tutor justificava. Compreendemos a delicadeza dos teus sentimentos, mas vale advertir que, qual se tem dado com outros muitos, Carlos se desligaria dos votos sacerdotais, continuando ao serviço de Jesus dentro do Evangelho. A resolução, portanto, apenas visaria atenuar as exigências tirânicas da Igreja, com referência à felicidade de dois corações nobres e sinceros. Padre Damiano, tornou a jovem algo conturbada. Acredito na grandeza da sua complacência para conosco e lamento bastante ser obrigada a contrariar seu generoso coração pela primeira vez. Mas a verdade é que não posso aplaudir esse plano. Admito que o celibato obrigatório representa, de fato, uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Nós, que aceitamos a pluralidade da existência na Terra, não podemos haver por meramente casuais os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina. Quem sabe esta sua condição atual não seja uma repetição de experiências pregressas. Quem nos dirá que ele não tenha vivido noutra época conspurcando o altar e que eu não tenha cooperado em suas quedas? Não será justo soframos ambos as consequências de nossos erros? Ainda que assim não fora, tínhamos a considerar necessariamente os desígnios de Jesus, sublimes e insondáveis. É verdade que consagro a Clenaghan uma afeição intensa e divina, que confesso diante de mamãe pela primeira vez. Essa circunstância, porém, não será motivo de queda espiritual, mas antes de estímulo para que redobre meus zelos pelo seu nome. O imperativo eclesiástico pode ser muito duro, mas creio não sermos os únicos a sofrer-lhe as consequências. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas, estarão sofrendo e confiando na bondade de Jesus Cristo. O jovem sacerdote não esperava da jovem outra atitude senão aquela com que testemunhava a suprema elevação do seu espírito, mas estava surpreendido pela maneira como se exprimia, pela inflexão da voz, cuja emoção se casava à firmeza dos raciocínios. Nesse interim, Clenaghan interveio murmurando: Teus pareceres, Alcione, evidenciam o acendramento de tua bondade. Todavia, tenho refletido na renúncia dos meus votos como um ato de coragem e fidelidade espiritual. Sim, para o mundo,
apertou Alcione. Talvez fosses uma criatura desassombrada. Mas onde estaria a verdadeira coragem? Na decisão escandalosa de um dia? Ou no sagrado cumprimento dos votos empenhados para uma vida inteira? O rapaz não pôde dissimular a enorme surpresa que o argumento lhe causava. Sob os olhares perscrutadores de Madalena e do tio, Carlos parecia titubeante, acentuando, porém, como a defender-se. Não sou, contudo, o primeiro a pensar nisso. Outros sacerdotes renovaram suas concepções e mudaram de roteiro, em vista das absurdas e criminosas imposições de que eram vítimas. Alcione pareceu meditar um momento e respondeu: renovar concepções é um dever nobre de toda criatura, mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos os filhos da sua casa, nunca, porém, deixando a família ao abandono. Um sacerdote do Cristo, Carlos, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro, é coisa outra que merece atenção especial. É justo que um passageiro dessa ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, ou que se deixe ficar à toa em porto diferente, acreditando abreviar a viagem. Mas que dizer de um comandante que assim procedesse com os que nele confiam? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade, e é necessário cumprir o dever até o fim. Para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades, de levianas experiências, mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem pela terra senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Referimos-nos à organização tirânica da Igreja, mas seria injusto esquecer que um instituto defeituoso apenas se regenerará quando prevaleça a atuação de seus elementos mais dignos. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da Igreja, permanecendo na tarefa por amor aos necessitados e ignorantes que Jesus lhes confiou. Damiano estava profundamente comovido e impressionado. Aqueles conceitos não pareciam derivar de um cérebro humano. Após longa pausa, o ancião, de olhos úmidos, acrescentou solenemente: creio que as explicações de Alcione nos vêm de mais alto. A claridade do dia do Pentecostes nunca morreu no mundo. E dirigindo-se ao pupilo, frisava: como vês, nada tenho a dizer. Minhas objeções de velho poderiam ser levadas à conta de impertinência. Jesus te envia, contudo, pela própria eleita, a mensagem salvadora. Não hesites, meu filho, entre o capricho e o dever. A pequena assembleia familiar dispersou-se friamente. Carlos Clenningham, comovidíssimo, despediu-se de Alcione, enxugando uma lágrima. No dia seguinte, de manhã, compareceu à missa de rosto angustioso, demonstrando que as provas da véspera lhe haviam calado fundo no coração. Damiano também estava mais impressionado do que se poderia supor. As afirmativas da discípula ressoavam-lhe aos ouvidos em poderosas vibrações. Suas experiências da vida eram rudes e longas, mas nunca se lhe deparara uma jovem com tamanha compreensão do sofrimento e do destino. Que fora a sua vida de sacerdote, senão aquele rigoroso programa esboçado pela jovem Alcione? Recordava os tempos difíceis, as horas de tentações mais ásperas, os sacrifícios longos, as dores que pareciam sem termo, para concluir que Jesus lhe enviara luzes consoladoras pelos lábios carinhosos daquela criatura que sempre estimara como filha. Ainda assim, competia-lhe ponderar gravemente a situação.
Era necessário subtrair Alcione ao ambiente de Ávila. Além disso, impunha-se uma alteração de regime, visto que os dois se amavam intensamente e convinha distanciá-los a título preventivo. Madalena Villamil sempre esperara pacientemente a oportunidade de conhecer a América do Norte. Os acontecimentos pareciam favorecer e reavivar os seus desejos. Como, porém, realizá-los? Muitas vezes as ocasiões haviam surgido, mas somente para as colônias espanholas, e ele as recusara sempre, porque não seria razoável submeter a senhora Davenport e os seus a penosas peregrinações. Damiano lembrou-se do seu espicilégio. Talvez os documentos particulares lhe surgissem algum empreendimento. Releu a carta de um amigo de Paris. Convidava-o a rever sua comunidade e trabalhar na capital francesa. Não seria difícil partir da França para o norte da América. Satisfeito com o achado, reteve a ideia durante um mês. Decorrido esse prazo, quando as pretensões de Clenningham já estavam esquecidas na residência de Madalena, o velho sacerdote começou a tratar do assunto. Continua no capítulo 2 da segunda parte. Até lá!